Quais que são as características de um projetista de referência? E você vai fazer essa análise aqui, você que está assistindo, seja ao vivo, seja no replay, você vai fazer essa análise nesse exato momento e falar assim, será que eu tenho essas características ou será que está faltando? O que está faltando em mim para eu me tornar um projetista de referência? Você vai fazer uma autoanálise aqui agora, tá? Você vai fazer uma autoanálise. Porque um projetista de referência, a primeira coisa que ele tem é o seguinte, a característica maior, né? A característica principal aqui é que ele fatura alto com projetos de infraestrutura. Ele fatura alto com projetos de infraestrutura. Porque pensa comigo, cara, todo mundo, né, que está aqui assistindo, todo mundo é adulto. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem conta para poder, tem boleto para pagar quando chega em casa. Né? Chega em casa lá, a esposa já tá olhando torto porque faltou aquela grana lá para ela comprar a roupa que ela queria e tudo mais, né? Então, a gente sabe que essa é a realidade. Então, ninguém faz projeto por hobby. A gente aprende a gostar de fazer projeto. Mas o nosso objetivo principal, pô, de levantar cedo, trabalhar o dia todo, né? Às vezes pegar um ônibus, ir para uma empresa e tudo mais, a gente trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Dinheiro compra felicidade? Não compra. Mas experimenta ficar sem pra você ver se você não fica triste pra caralho. Não é verdade? Não é verdade? Dinheiro não compra felicidade, mas quando você tá sem ele, você fica muito mais triste. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, um projetista de referência, ele fatura alto com projetos de infraestrutura. Logo, ele não passa esse problema de faturar alto, não. Ele não passa esse problema financeiro. Pode estar triste com outras coisas, mas com falta de dinheiro, não. Esse profissional de referência, esse projetista de referência, ele tem reconhecimento profissional dentro da empresa. Cara, a pior coisa que existe, e eu já passei por isso, é você trabalhar dentro de uma empresa e você chega lá todo dia, cara, e você rala, e na sua cabeça você tá dando o seu melhor ali, você tá carregando aquela empresa nas costas. E aí o seu chefe passa, olha pra você assim, não dá ideia, não te oferece um aumento, não oferece um benefício, não te dá um abono, não te dá uma férias bônus, não te dá uma folga, não te dá um presente, não te dá um aumento de salário, não sobe você de cargo. Ou seja, você olha e fala assim, poxa, eu tô ralando, será que ninguém tá vendo? Ou seja, você tá trabalhando, mas trabalho, esforço não significa resultado. Então, o reconhecimento profissional dentro de uma empresa faz parte, né? É uma característica de um profissional de referência. Porque independente, às vezes o cara nem trabalha, às vezes o cara tá descansando, mas a empresa olha, né, vê que o cara tá de férias e ele sente falta, né? A empresa sente falta dele, o cara faz falta, tem o buraco aberto dele lá dentro da empresa. Ou seja, a empresa quase, né, para de andar porque faltou aquele projetista lá, porque o cara é diferenciado, ele resolve o problema. Ou seja, ele é uma referência para todo mundo ali. Reconhecimento profissional com seus clientes. É aquele cara que trabalha por conta própria, mas o cliente, né, é reconhecido por ele. Né, o cliente reconhece esse projetista, fala, poxa, você me ajudou, vou te pagar, né? Enfim, vou te dar um presente. Esses dias mesmo um aluno compartilhou comigo lá no Instagram que, Rafael, cara, apliquei aquelas técnicas de venda suas, de relacionamento, e o cliente me deu um presente de fim de ano que eu nem esperava. Isso já aconteceu comigo também. E é muito bom você ter um reconhecimento profissional do seu cliente. Quando o cliente tá lá numa reunião com outras pessoas, ele pega e fala assim, não, liga pro fulano de tal, que o fulano de tal vai saber falar pra gente. Olha só, isso é o cliente sabe que você dá conta. O cliente reconhece que você é uma referência ali. O cliente sabe que você é uma referência. Outro ponto importante, é respeitado pelo seu conhecimento dentro da sua família. Galera, isso daqui, poucas pessoas falam por aí. A maioria quer só falar de engenharia, só de números, né, só de matemática e tudo mais. Mas nem só disso vive o homem. E a pior coisa, né, a pior coisa que tem é você fazer uma faculdade, você vai lá, rala 5 anos numa faculdade de engenharia, por exemplo, você faz um curso técnico de topografia, um curso técnico de agrimensura, faz uma faculdade de agrimensura, e aí você chega lá, dentro da sua casa, e as pessoas riem da sua profissão, a sua família, né, debocha de você lá na hora do almoço, né, a sua esposa não sente segurança em você ali pelo que você faz, ou seja, você não é respeitado pelo seu conhecimento dentro da sua família. E isso acontece muito, galera, isso acontece muito. Só que poucas pessoas falam disso, né, mas eu quero trazer esse tema aqui, porque quando você senta na mesa de almoço, para pensar, né, você senta lá com a sua família, né, no final de semana lá, tá almoçando, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos.
para e pensa, será que eles olham para você e falam assim, poxa, que exemplo, né? Que orgulho de profissional. Ou é o contrário, ou olham para você e falam assim, nossa, que frustração, né? O cara passou 5 anos na faculdade e, porra, ninguém dá emprego para esse cara, ninguém não trabalha para ninguém, não tem cliente, não faz nada, cara. Ó, jogou o tempo fora. Isso é muito ruim, isso é muito frustrante. E acontece, é mais comum do que a gente pensa. Então, você ser um profissional de referência fora da sua família, automaticamente você vai ser lá dentro. Porque você pode até falar que não, mas vai ter que engolir o seu resultado. Vai ter que engolir você trocando de carro, vai ter que engolir você ganhando mais, vai ter que engolir você subindo de cargo, sendo valorizado, né, ganhando prêmios. Isso vai ter que engolir. Pode até não reconhecer, mas no fundo, eles sabem que você é uma referência. E, cara, dentro da família é muito importante, porque ali é a sua base. Então, um projetista de referência, ele é respeitado, né, pelo seu conhecimento dentro da sua família também. E essa é uma questão, como eu falei, pouco falada, mas é a realidade. Não dá para ignorar. Você tem que ter o reconhecimento. Você tem que chegar na sua casa e as pessoas olharem para você e falar, pô, o cara é projetista lá, ó. O cara faz projeto de loteamento, o cara faz projeto de estrada, né? Pô, o cara é um engenheiro. Isso é muito bom para você, né? Pro ego. E é muito bom pro restante da sua família que sabe que tem uma referência ali dentro, entende? E outra característica desse profissional de referência é que ele desenvolve projetos de infraestrutura com as técnicas, com as tecnologias que são avançadas e que são cobiçadas por esse mercado, né? O mercado de projetos de infraestrutura. Ou seja, ele não está ultrapassado, ele não está no tempo da caneta nanquim mais, né? Ele não está no tempo do AutoCAD somente, ele não está no tempo do 2D, não. Ele é aquele cara que manja das tecnologias, o cara faz projeto na ferramenta mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura, como o Civil 3D, por exemplo. Isso é uma característica de um profissional de referência, né, de um projetista de referência. Né? Existem outros conceitos de referências para outras profissões, ou seja, dentro de projetos de infraestrutura, essas são as características, né, que eu considero, né, observando aí na prática comigo, com os meus alunos, que são características aí de um profissional de referência, entende? Então, quando você faz o seu projeto ali numa tecnologia avançada, como o Civil 3D, por exemplo, você está valorizando o seu trabalho. E aí você vai ser a referência que faz o projeto nas tecnologias aí mais modernas. Beleza? Então essa é uma característica, né, de um projetista de referência.